Esta manhã nós vamos falar de um tema muito importante, mais um tema importante, porque todos os domingos nós estamos aqui e a cada domingo é uma construção na nossa vida espiritual, uma construção de eternidade, de avanço. Você melhora a cada domingo. A cada domingo nós somos transformados à imagem do Filho. A cada domingo a gente se parece mais com Jesus, amém? Quantos estão mais parecidos com Jesus? Amém. Glória a Deus. A cada domingo o Senhor se manifesta em nós e através de nós. Glória a Deus. Pegue sua Bíblia, nós vamos falar sobre sal da terra e luz do mundo. Nós vamos ler Mateus capítulo 5, versículo de 13 a 16. Mateus 5, de 13 a 16. E diz assim a palavra do Senhor. Vós sois... Deixa eu esperar aqui, que eu estou vendo umas folhinhas. Estou ouvindo umas folhinhas. Glória a Deus. Vamos lá. Mateus 5, de 13 a 16. Mateus 5, de 13 a 16, diz assim: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo de um alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Nós vamos orar mais uma vez. Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, Senhor. Senhor, nós sabemos que a sua verdade é o que nos transforma. Nós adoramos o Senhor e nós nascemos para isso. Na eternidade nós estaremos cantando a mesma canção. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Não há necessidade de muitas canções, porque o exemplo bíblico mostra que nos céus os anjos cantam por toda a eternidade a mesma canção. O que é que eles estão vendo? Nós precisamos a cada dia de uma revelação maior de quem o Senhor é. Porque a eternidade é conhecermos a Cristo. Por isso nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o seu reino venha sobre nós nessa manhã. Nos dá capacidade de entender a sua palavra, de ouvir, de absorver, de colocar em prática, e que o teu Espírito fale nos nossos corações nessa manhã, para que nós possamos avançar, para que nós possamos viver todo o propósito eterno enquanto estamos aqui nessa terra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Nós lemos um texto, na verdade, onde fala do Sermão do Monte. Quantos já ouviram falar do Sermão do Monte? O Sermão do Monte é, na verdade, a cultura do reino de Deus. O Sermão do Monte fala, Jesus, ele começa a trazer algumas instruções de como nós devemos de viver, o que ele espera de nós, qual é o seu propósito para nós. Então, é muito interessante isso, que quando Jesus sobe no monte, ele começa a ensinar, e ele não apenas está dando orientações éticas ou morais, ele não está simplesmente falando de um bom comportamento, embora isso seja um bom comportamento, mas ele está estabelecendo uma cultura, uma forma de se viver. A cultura do reino de Deus. O Sermão do Monte não é apenas uma lista de recomendações quando nós lemos. E eu vou confessar para os irmãos que muitas vezes quando eu leio o Sermão do Monte, eu me pergunto, eu não estou conseguindo viver isso. Eu preciso de mais revelação de Deus para que eu possa viver o Sermão do Monte na sua íntegra. Recentemente, estava comentando com a Rê, essa foi uma semana muito incrível para nós, de muito crescimento, de muito aprendizado. Foi uma semana que um dos nossos filhos, ele estava propício a não obedecer. Sabe, quando a criança está propícia a não obedecer? Foi uma semana inteira, assim, de muita luta, de muita guerra espiritual em casa, mas em nome de Jesus a verdade permanecerá. E eu comecei a pensar sobre uma coisa, no decorrer dessa semana, enquanto eu estava falando não para o meu filho, constantemente. Detalhe, eu estava falando não para ele, para uma coisa que beneficiaria ele, para o maior bem dele. Ele olhou muitas vezes para mim nessa semana e disse: papai, você é muito chato.
Eu falei assim, meu Deus. Eu falei, eu estou falando uma coisa que é boa para ele, que vai trazer benefício, eu estou ajudando, mas mesmo assim eu ainda estou sendo chamado de chato. E de fato muitas vezes, nós nos deparamos com situações que Deus vai nos corrigir, vai nos transformar, e nós precisamos ser maduros para poder abrir o coração e deixar Ele nos levar. Porque um pai que ama o seu filho, ele corrige. Um pai que não ama, não corrige, mas um pai que ama, corrige. Então, falando do Sermão do Monte aqui, ele não é apenas uma lista de recomendações, mas ele é um padrão que Jesus espera que todos nós agora, dentro desse reino, na nossa vida cristã, nós possamos viver, porque agora somos os seus discípulos. Um grande teólogo, Martin Lloyd Jones, ele vai dizer o seguinte: se você quiser saber como é um cristão verdadeiro, leia o Sermão do Monte. Ele é o retrato mais exato do caráter cristão. Então, ler o Sermão do Monte é olhar para o propósito eterno de Deus para todos nós, sermos moldados à imagem do seu Filho. Não existe múltiplos modelos ou alternativas dentro desse reino onde nós estamos inseridos. Há um só padrão, que é Cristo. Ele é o modelo perfeito, é o sermão, e o sermão é a expressão dessa nova vida, que Deus está formando em nós, que Deus está, que a cada domingo, a cada dia, nessa jornada relacional, isso vai sendo formado em nós, e nós vamos caminhando em rumo a essa direção. Então o propósito dele é manifestar isso em nós. Um grande escritor, Oswald Chambers, ele vai dizer o seguinte: o Sermão do Monte, ele não fala de regras, mas da natureza de quem nasceu de novo. Então, o Sermão do Monte, ele descreve como Cristo se manifesta em nós, porque agora, de fato, é próprio Cristo nos ensinando a como nós vamos viver. Mas a boa notícia é que Jesus, por mais que ele pregue o Sermão do Monte, isso é interessante, ele não espera que nós, os seus discípulos, alcancem isso sozinhos. Assim como ele disse para Nicodemos, certa vez, o que é impossível aos homens é possível para Deus. Ele nos ajuda nessa transformação, nessa jornada, que o Sermão do Monte, quando nós entendemos e começamos a viver isso, ele propõe. E entendam uma coisa, o Sermão do Monte, ele não é fruto somente de um esforço físico. O esforço físico é em última instância, é a resposta, mas é a ação sobrenatural do Espírito Santo na nossa vida. D.A. Carson, ele reforça isso ao dizer, um outro teólogo, ele vai dizer que o Sermão do Monte não apenas nos desafia, mas nos mostra como precisamos desesperadamente da graça e do poder do Espírito Santo para viver. Então, quem nos guia nessa jornada é o Espírito Santo, para sermos transformados de dentro para fora. E aí, cabe a nós todos agora, nessa manhã, ouvirmos a sua voz, obedecer a sua direção e permitir que Ele forme esse padrão de reino em nós. Portanto, ao estudarmos a passagem que Jesus nos chama de sal da terra e luz do mundo, no Sermão do Monte, precisamos entender que não se trata apenas de uma identidade declarada, mas de uma identidade em que o Espírito Santo forma e sustenta em nós, para que todos nós possamos viver a cultura do reino em meio a um mundo de caos. Amém? Glória a Deus. Alguns pontos são importantes e eu quero falar nessa manhã sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, como nós vimos aqui, algumas definições que nos leva a vivermos uma vida agora no reino de Deus, porque estamos inseridos no reino de Deus. Jesus, ele está construindo isso e está trazendo isso. O primeiro ponto que nós vamos abordar é a nossa identidade em Cristo. Diga, a minha identidade em Cristo. Olha só, o texto vai dizer que Jesus, ele está falando sobre as bem-aventuranças, ele vem construindo e ele vem falando de muitas coisas. Para que a gente possa entender melhor esse contexto do Sermão do Monte, você percebe que a história bíblica e tudo que Jesus está fazendo, nada é um simples milagre ou uma simples palavra por acaso.
Tudo que Jesus está construindo tem um contexto. Ele está cumprindo a profecia, mas também ele está fazendo algo como se fosse, ele está construindo uma casa, uma cultura, aonde nós vamos viver agora a nossa vida. Então agora como cristãos, nós precisamos viver dessa forma, é isso que ele está nos ensinando. E quando nós olhamos para Jesus, nós vamos perceber, Jesus nasce, então ele cresce, aos pés de muitos mestres, aprendendo. A Bíblia diz que ele crescia e se fortalecia, ele crescia diante de Deus e diante dos homens. Jesus cresce e aí ele está se desenvolvendo, e chega um momento que Jesus ele vai e encontra João Batista. E nesse momento ele é batizado nas águas, nós sabemos, os céus se abrem, Jesus vai diretamente após o batismo das águas para a tentação. E olha só, enquanto Jesus está fazendo isso, não é simplesmente fatos isolados, mas é uma construção que se completa no final dos evangelhos. Por isso que nós diariamente vamos nos deparar com situações onde nós não podemos enxergar o evangelho só por partes, mas o evangelho completo é o que vai funcionar e transformar todas as áreas da nossa vida. Entende? Quantos aqui de vocês, muitas vezes você está diante de uma situação e parece que você não consegue, não nesse caso que eu falei de avançar, mas você não consegue obter vitória sobre áreas da sua vida e que depois que você entende a amplitude das palavras de Jesus, da verdade bíblica, aquilo transforma a sua vida e você fala, nossa, era isso que Jesus estava dizendo nessa palavra. Ou só eu que sou assim? Eu acho que todo mundo, né? Por quê? Porque tudo que Jesus está fazendo agora não é fatos isolados. Então Jesus não nasce só por nascer, não, há um cumprimento de uma profecia. Então ele nasce, ele é batizado, ele vence as tentações no deserto e depois ele começa a pregar uma mensagem: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. João Batista, Jesus prega arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. João Batista prega arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Mas quando Jesus é batizado nas águas e ele sai depois da tentação pregando, ele vai dizer arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Porque ele está inaugurando o reino de Deus agora, o próprio Cristo. Mas quando Jesus começa a pregar arrependimento, ele está dizendo o seguinte: arrependei-vos, mudem a forma de pensar. Por quê? Porque o reino de Deus chegou na terra. E aí, a continuidade disso, ele vocaciona os discípulos, e aí depois ele começa a pregar o Sermão do Monte. Por quê? Porque a continuidade disso é Jesus, ele está falando de uma nova forma de se viver, de uma nova forma de pensar, que é o arrependimento. O arrependimento, e agora ele traz o Sermão do Monte, que é a forma como nós devemos de viver o arrependimento. Amém? Então, dentro de tudo isso que eu estou falando, Jesus, ele começa a dizer, ele fala, bem-aventurado és tu, os necessitados, bem-aventurados que choram porque serão consolados. Então ele vem falando sobre as bem-aventuranças de uma forma coletiva. Só que quando ele vai fazer essa declaração, no versículo 13, ele vai dizer o seguinte: e agora, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? E aí ele vai dizer, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Jesus, quando ele declara isso, ele está declarando isso diretamente aos discípulos, e agora a nossa identidade como discípulos está baseado nessa declaração de Jesus também. Então, nesse momento, Jesus não está apenas dando uma tarefa, mas ele está declarando uma identidade sobre todos nós. Nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Essa é a nossa identidade. Isso não quer dizer que nós estamos nos tornando o sal da terra, não estamos nos tornando a luz do mundo, mas ele já está dizendo, para mim, vocês discípulos de Jesus, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Presta atenção nisso. Quando ele declara isso, isso quer dizer que nós precisamos viver conforme essa verdade. Eu sou o sal da terra e eu sou a luz do mundo. Essa é a verdade sobre todos nós.
Quando Jesus declara isso, ele não está falando que isso vai acontecer, mas que isso é uma verdade já declarada. A partir do momento que você entra no reino de Deus, agora você tem uma identidade de ser uma pessoa que vai salgar os ambientes, trazer sabor, que vai trazer transformação em todos os ambientes onde você está inserido, porque agora você é o sal da terra e a luz do mundo. Entende o que eu estou dizendo? Então, Jesus ele não está falando de uma tarefa, ele está falando de uma identidade. Somos o sal da terra e a luz do mundo. Isso significa, presta atenção, que esse chamado de Jesus para nós, ele não depende do lugar onde nós estamos inseridos. Ele não depende do mundo que nós estamos vivendo, ele não depende do trabalho onde nós estamos realizando as nossas tarefas, mas ele depende completamente de um novo nascimento em Cristo Jesus. Então essa é a verdade sobre nós, e o que nós precisamos fazer agora é assumir essa posição a cada dia. Entende o que eu estou dizendo? Então, em 2 Coríntios 5,17 vai dizer o seguinte: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. É como se eu olho para a minha vida hoje, nós olhamos para a nossa vida hoje, muitas áreas não deram certo no passado, mas agora elas vão dar, porque em Cristo eu sou uma nova criatura, as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Essa é a declaração de 2 Coríntios 5,17. Em 1 Pedro 2,9 vai dizer: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido. E quando nós falamos sobre ser o sal da terra, nós precisamos olhar para homens da Bíblia que foram sal da terra. Ser o sal da terra é como Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não se prostram diante da estátua, e mesmo assim eles vão para aquela fornalha, e eles vão por amor ao Deus dele, porque eles não estavam negociando os valores do que é ser o sal da terra e ser a luz do mundo. Ser o sal da terra e a luz do mundo é como Elias, um profeta que está profetizando aquilo que Deus está falando em toda a história bíblica. Ele somente está ouvindo o que Deus está dizendo, está falando para que os princípios e valores do reino, os princípios e valores de Deus naquela época, eles fossem estabelecidos naquele lugar. Tanto que o texto vai dizer: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, para nada mais serve, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. O que o Espírito Santo está nos dizendo nessa manhã, que nós somos o corpo de Cristo, a igreja de Jesus, e é muito bom nós estarmos aqui juntos nos domingos, mas a nossa missão agora é sermos a luz do mundo e o sal da terra no nosso dia a dia, onde nós estamos indo todos os dias. Recentemente, eu vou contar uma coisa. Eu recebi uma indicação de um menino para fazer um lugar que fazia barba. Aí eu falei assim para os meninos aqui: eu preciso da indicação de alguém que faz a barba para mim ir lá, né? Aí eu fui. Aí me passaram o endereço e um lugar, que eu cheguei lá, meu Deus do céu, cara. Aí depois eu liguei, eu falei: mano, sério que é esse lugar mesmo? Ele falou assim: não, é esse, pode ir lá. Eu não vou falar o nome aqui, mas aí eu cheguei lá para poder fazer a barba, e enquanto eu estou esperando, mano, os moleques estavam falando só besteira. Era só besteira. Que não sei quem traiu não sei quem, que a vida é assim mesmo, a gente vive dessa forma e tal. O assunto era droga, sexo e traição e vida mundana. Aí eu sentei, eu fiquei ouvindo, e o Espírito Santo falou assim para mim: Sandro, esse é o jeito que eles vivem. Essa é a única mentira que eles têm. Você não vai sair daqui. Você vai começar a contar o teu testemunho, porque essa é a tua forma de viver, para que eles possam entender que existe uma verdade. Quando eu comecei a ouvir aquilo, eu vou falar uma coisa, eu já mandei um WhatsApp. Eu falei: mano, você falou para mim vir aqui, mano? É sério isso? Não, mas vocês não sabem o que estava sendo falado lá. Só que se nós somos o sal dentro do saleiro, nós vamos ficar aqui dentro da igreja muitas vezes amando uns aos outros. Isso é muito bom. É bom nós estarmos aqui nessa manhã em família, isso é importante. Mas a nossa missão agora, que Jesus está falando, nós precisamos ser o sal da terra, não é o sal da igreja.
o sal da terra e a luz do mundo. E não é a luz da igreja, mas é a luz que resplandece no mundo. Qual área da nossa vida nós precisamos nos posicionar diariamente? Presta atenção, se nós estamos fazendo política como gentios, se nós estamos nos relacionando como gentios, se nós estamos vivendo uma vida de corrupção como as outras pessoas lá de fora, eu quero dizer uma coisa, nós não somos diferentes das pessoas que estão lá fora. Se nós muitas vezes estamos em lugares e ambientes onde as pessoas estão falando um monte de baboseira e nós não estamos pregando a verdade, contando para eles que existe uma forma de se viver, que é a nossa missão como luz do mundo e sal da terra, nós acabamos sendo omissos em relação à nossa comissão, que é pregarmos o evangelho em todos os momentos, em tempo e fora de tempo. Então, quando Jesus está falando isso, há muitas coisas que nós precisamos abordar sobre isso. Isso quer dizer que nós não precisamos lutar para sermos o sal e a luz, mas nós precisamos simplesmente viver a vida em Cristo, que já nos define que nós somos o sal e luz. Sabe, muitas vezes o Espírito Santo tem me incomodado porque eu estou em ambientes onde as pessoas estão cheias de problema, e eu não posso pensar que elas estão nesses problemas porque elas não servem a Deus e que há um processo para elas virem, e eu sei que isso é uma verdade, mas eu tenho que trazer alguma solução. Porque eu sou um sal que não estou dentro do saleiro, mas fora do saleiro. Quando o texto está dizendo que Jesus está falando de sal, sal naquela época ele era usado para preservar carne. E nós como cristãos, fomos chamados para preservar os princípios e valores do reino de Deus diariamente em todos os lugares onde nós estamos inseridos. Se nós nos fecharmos somente como uma igreja linda que nos amamos e frequentamos os cultos, isso tudo é muito bom, mas nós precisamos ter uma posição de sermos uma igreja que avança agora e nos tornando, sendo aquilo que Jesus já nos deu como identidade, de ser a luz do mundo e o sal da terra em todos os lugares agora onde nós vamos acessar. Entenda uma coisa, quando nós não vivemos para isso, nós começamos até mesmo dentro da igreja, a abrir espaço para fofocas, mentiras e enganos, muitas vezes porque nós começamos a estar insatisfeitos nesse lugar, porque nós não estamos no lugar certo onde Cristo está nos mandando nós irmos. Quando nós nos fechamos somente como uma igreja forte, e de fato isso nós somos, uma igreja viva, mas quando nós não abrimos espaço para que venham novas pessoas, quando nós não vamos salgar o mundo, quando nós não vamos sair para fora para poder ser a luz do mundo, nós estamos guardando o evangelho e o cristianismo só para nós. Eu posso dizer uma coisa? Na real, eu já pensei isso, que é muitas vezes, não, mas eu não vou me intrometer. Mas um monte de gente se intromete na minha vida, por que eu não vou me intrometer? Recentemente a gente estava conversando num shopping, estava contando algumas coisas para os meninos dentro do discipulado, conversando, uma conversa assim, e aí de repente uma menina falou assim, aí ela ficou olhando, aí eu falei assim para ela, você precisa de alguma coisa? Mas a minha intenção, depois eles deram risada, a minha intenção não era simplesmente tipo assim, por que você está olhando aqui? Mas a menina começou a olhar para poder, eu vi que ela estava interessada na conversa. Aí eu falei assim, você precisa de alguma coisa? A gente pode te ajudar. E aí ela já veio para dentro da conversa. E aí nós começamos a abrir espaço. E ela começou a contar um monte de problemas que ela tinha. Então nós falamos assim, tá bom, nós vamos orar e vamos apresentar uma verdade para você. E dentro da conversa, nós começamos a pregar o evangelho para ela. Começamos a falar do amor de Deus, falando que Deus poderia reverter aquela situação, poderia transformar. E isso nos dá combustível para que nós possamos avançar e viver a nossa vida. Então, nessa manhã, o Senhor está nos chamando para esse lugar. Então, esse é o primeiro ponto. Nós fomos criados, agora em Cristo, recriados em Cristo, para sermos o sal da terra e a luz do mundo. Segundo ponto, transformação de dentro para fora. Repete comigo, transformação de dentro para fora. Presta atenção nisso.
quando nós nascemos de novo agora, nesse reino que nós estamos, nós não mudamos de geografia, muitas vezes. Algumas pessoas sim, outras não. Nós não mudamos de trabalho, nós não mudamos de família, mas nós precisamos mudar a nossa perspectiva. Passamos a viver a partir de uma visão celestial e não mais a partir de uma visão humanista. Aonde nós falamos, muitas vezes, não, mas isso é o resultado de muitas atitudes erradas, então o que você está colhendo é isso mesmo que você tem que colher. Não, nós não podemos ser essas pessoas. Porque agora nós somos nascidos de novo. Então Filipenses 3:20 vai dizer, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador. E dessa cidade eu quero dizer uma coisa, Deus está colocando sobre você, Ele colocou sobre você palavras de esperança, palavras de conforto, palavras de consolo, e a verdade que pode libertar todas as pessoas que você vai encontrar no seu dia a dia. Então, se ele disse que eu sou a luz do mundo e o sal da terra, eu não preciso me esforçar para ser isso. Eu preciso entender definitivamente o que é ser a luz do mundo e o sal da terra. Quando eu olho para a história bíblica, eu vejo homens que se comprometeram com os princípios e valores do reino. Estevão morreu, um jovem que assumiu o ministério, e ele morre na sequência. É o primeiro mártir da Bíblia. Ele morre porque ele assumiu a verdade, e as pessoas confrontando aqueles homens da lei, ele confrontando. Então Estevão morre apedrejado, mas ele pregou a verdade até o fim. Nós precisamos ser essas pessoas, uma igreja que é comprometida, não uma igreja boazinha, que muitas vezes está fazendo carinho nas pessoas que estão lá fora, mas não está falando a verdade. Fale a verdade, com amor, mas fale a verdade, porque essa é a nossa missão, como luz do mundo e sal da terra. E agora eu vou dizer uma coisa, que é importante para nós. Peixe gera peixe. Cachorrinho gera cachorrinho. Ovelhinha gera ovelhinhas do Senhor. É um exemplo muito... Mas acho que deu para entender, né? Quem é responsável por trazer novas ovelhas ao Senhor, que é o nosso sumo pastor? Você tem poder do Espírito Santo, você tem verdade de Deus, você tem poder e autoridade para pregar o Evangelho como a luz do mundo e o sal da terra e trazer transformação nos ambientes onde você está inserido. Então, Romanos 12:2 vai dizer, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso quer dizer que nós não podemos nos conformar. Se eu estou no meu dia a dia e as pessoas estão falando de política, e elas estão falando do caos que o mundo está, e de fato está, não é só no Brasil, é um caos global. O cenário para a volta de Cristo está sendo preparado, as profecias estão se cumprindo. Recentemente eu vi uma postagem do homem que tem o maior QI, ele fez umas contas doidas lá, diz que Deus apareceu para ele, e ele falou assim, Jesus vai voltar nessa geração. E o que nós estamos fazendo nessa geração para a volta de Cristo? Então, quando Paulo está falando isso, é porque há uma cultura nesse mundo e nós não podemos nos conformar com esse mundo. Quando você está nesses ambientes, e eu estava naquele ambiente, e aí eu comecei a ouvir tudo aquilo, tudo errado, uma forma de viver errado, e o Espírito Santo falou assim, isso é tudo que eles têm. Agora você precisa começar a dar o teu testemunho e pregar a verdade. Entenda uma coisa, quando nós nos calamos, é porque nós começamos a nos conformar, mas quando nós começamos a falar a verdade, pregar a verdade, é como se nós estivéssemos abrindo espaço. As pessoas desse mundo precisam entender que há uma forma de viver, uma forma onde você vive em paz, uma forma onde você vive livre da ansiedade, uma forma onde você não tem mais medo de morrer o dia que chegar o seu dia de morrer, porque Jesus venceu a morte, uma forma de viver guardados e escondidos
escondidos no Senhor, uma forma de viver agora seguros, assim como o sangue de Jesus estava, o sangue do Cordeiro estava sobre o povo de Israel no Egito, o sangue do Cordeiro está sobre nós. Somos as pessoas mais seguras desse mundo, porque o sangue do Cordeiro está sobre nós. Mas ser o sal da terra e a luz do mundo é anunciarmos essa verdade, é falarmos e pregarmos essa verdade. Por quê? Porque ovelha vai gerar ovelha. Então nós precisamos anunciar lá fora tudo aquilo que temos recebido e ouvido de Cristo nesse lugar. É o que os discípulos fazem. Os discípulos são ameaçados e de repente eles vão dizer o seguinte: naquela ameaça, os homens da lei diziam: se vocês pregarem sobre esse Cristo, vocês morrerão. E aí eles vão dizer: eu não posso dizer daquilo que eu vi e vi do Senhor Jesus, eu preciso pregar a verdade. Nessa manhã, o Senhor está nos despertando para sermos essa igreja. Paulo mostra nesses versículos que nós lemos que a verdadeira mudança, ela não é cosmética. Ela não é cultural, mas ela é espiritual e interna. Essa renovação que Paulo está falando, ela nos habilita a impactar o lugar onde nós estamos. Por quê? Porque mesmo quando nós somos salvos, Deus nos mantém na mesma família, no mesmo trabalho, no mesmo bairro, para sermos instrumentos de transformação nesses ambientes onde nós estamos inseridos. Eu vou dizer uma coisa, tem coisas que a gente ouve na nossa vida que marca a nossa vida, não é verdade? Tem palavras que eu ouvi durante toda a minha vida que marcou, e todos os dias eu lembro disso. Eu lembro um dia, recentemente, que a Sueli estava ministrando, e ela falou assim: sabe qual é o problema de muito crente? Que você tem medo do diabo, mas você não entendeu que ele que tem que ter medo de você, porque você tem poder e autoridade de Cristo. Muitas vezes nós estamos acuados, temos a verdade, temos a solução para transformar o mundo, transformar a vida das pessoas, e nós estamos de boca fechada. Muitas vezes, nós estamos tão bons em servir na igreja, estamos tão bons na iluminação, estamos tão bons na bateria, no louvor, na adoração, mas quando nós estamos lá fora, parece que o evangelho que nós servimos aqui dentro não está funcionando nas pessoas que estão lá fora. Eu quero dizer uma coisa: no céu não haverá mais necessidade de milagres, porque no céu nós estaremos na presença dele, não haverá mais dor, não haverá mais guerra, não haverá mais tristeza, angústia. Enquanto nós estamos aqui, Deus quer te usar para que você possa operar milagres de cura nas pessoas, mas você precisa ser mais ousado do que muitas vezes estar acolhidinho no seu lugar lá, falando assim: eu só quero paz. A gente faz isso. A gente fica assim: eu só quero paz. Não vou me intrometer não, deixa, o circo está pegando fogo, deixa as coisas desse jeito, vocês que se entendam. Não, nós não podemos fazer isso. Nós precisamos ser luz do mundo e sal da terra. Próximo ponto. Missão no mundo, mas não do mundo. Repete comigo. Missão no mundo, mas não do mundo. Olha só, Jesus deixa claro que a nossa função é influenciar e não sermos influenciados. João 17, de 15 a 16, vai dizer o seguinte: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Romanos 8, 29 mostra que nós fomos predestinados para sermos a imagem e semelhança do Filho. E essa é a verdade que o mundo precisa ver. Tudo que Jesus vai fazer, presta atenção, Ele não vai fazer sozinho, Ele vai fazer em mim e através de mim. Sabe o que é muito doido em relação a isso? É que quando nós começamos a ser ousados e tomarmos decisões no nosso dia a dia, a tua fé vai começar a ser fortalecida. Porque Deus vai começar a fazer tanta coisa através de você, que você vai falar assim: meu Deus, eu não imaginava que esse milagre poderia acontecer através da minha oração. Mas é isso que Jesus está dizendo. Você agora está num mundo de caos. Você agora está num mundo perdido. Mas nesse lugar onde você está, você tem poder para influenciar, porque Cristo Jesus está habitando em você. Já não vive mais você, mas Cristo vive em você. E nesse lugar, quando nós nos omitimos nesse lugar, nós começamos a perder o propósito. Irmãos,
há um propósito de Deus em nós servirmos na igreja? Sim. Mas a igreja só acontece uma vez da semana. Há muitos outros dias que nós precisamos pregar o evangelho do reino diariamente, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Deus está nos chamando para uma vida dinâmica, onde você vai chegar no seu trabalho, você vai trazer palavras que revelam o coração de Deus para as pessoas, e a sua vida vai se tornar mais dinâmica, porque Deus está falando todo o tempo, em todos os momentos. Nós muitas vezes estamos entediados de viver uma vida cristã, porque nós não estamos vivendo o evangelho completo, nós só estamos vivendo um momento aqui na igreja, um momento no PG, e tudo aquilo que nós somos aqui, as pessoas lá de fora nem nos conhecem. Eu vou falar uma coisa, já conheci gente que era muito boa de pregar, gente que era muito boa de fazer pequeno grupo, gente que era muito boa de fazer as coisas na igreja, e quando muitas vezes a gente saía com essa pessoa, ela encontrava pessoas que eram amigo dela, as pessoas nem sabiam que ela era crente. É verdade. Porque as minhas atitudes precisam refletir a graça, o amor e o favor de Deus. Deus está nos chamando, nos despertando. A nossa missão é no mundo, mas nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Presta atenção numa coisa, nós não podemos viver toda a nossa vida focados em vencer no mundo, mas em vencer o mundo. Muita gente hoje está focado em vencer no mundo, mas não está focado em vencer o mundo. Jesus não venceu no mundo, ele venceu o mundo. Porque ele trouxe o padrão, a cultura, a forma de viver que vai dar certo. É a forma e é o padrão do reino. E nós precisamos entrar nesse lugar. Porque nós temos uma missão agora de pregarmos o evangelho em todos os lugares onde nós iremos. Aí eu vou dizer uma coisa muito prática. Ah, mas como que eu vou fazer isso? Quando alguém aparecer no teu trabalho com dor de cabeça, a gente fala isso constantemente, mas a gente precisa continuar falando. É uma oportunidade de você ser a luz do mundo e o sal da terra. Porque a pessoa está com dor de cabeça, ora pela dor de cabeça da pessoa. Muitas vezes nós estamos dentro dos ambientes e os ambientes estão nos oprimindo. Nós precisamos ser aquilo que Jesus já declarou que nós somos. Somos o sal da terra e a luz do mundo. E o sal da terra e a luz do mundo. O sal da terra, ele traz sabor. Não é o sal dentro do saleiro. Sal da terra. É o mundo que nós precisamos pregar a verdade. Então, na oração sacerdotal de Jesus, mostra que a nossa permanência no mundo é estratégica. Ele não quer nos tirar do campo de batalha, mas nos fortalecer para cumprir a sua grande comissão. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu sempre ouvia muitos dos irmãos falar assim: nossa, esse mundo aqui, eu só quero que Jesus volte. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata, porque o mundo é caído. Eu lembro que eu ouvi irmãos dizendo assim: eu nem vou financiar um carro porque se Jesus voltar, olha só a incoerência. Se Jesus voltar, eu tenho uma dívida, eu não posso ir para o céu. Eu já ouvi isso, literalmente eu já ouvi isso. Mas o que a gente precisa entender? Que o céu aonde nós vamos morar em Deus, ele já é uma realidade, porque Jesus vai ensinar na oração do Pai Nosso, que venha o seu reino, da onde? Quando Jesus está falando, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, ou João Batista, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, quer dizer que ele está vindo dos céus para a terra. Não é nos céus, é dos céus para a terra. E nós somos essas pessoas que andam na cultura, que andam nesses princípios e valores, e isso gera transformação na vida das pessoas. É como um detector, você está no lugar, você vê que tem uma coisa errada, e você vai ajudar essas pessoas a entender que isso está errado, para que elas andem e vivam no mesmo lugar, onde Jesus morreu a nossa morte, para que ela possa acessar aquilo que você está acessando. Quando nós não abrimos esse espaço, é como se nós estivéssemos guardando tudo para nós. E a Bíblia diz, de graça receber e de graça dar. Nós precisamos ser generosos em relação àquilo que nós temos, para que nós possamos abrir espaço para que Deus possa transformar pessoas.
Recentemente a gente foi fazer uma visita no hospital, e aí quando a gente chegou lá, a pessoa que a gente foi visitar estava muito mal, e aí eu orei por ela. Eu e a Rê, a gente orou. Só que ela estava com muita dor. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, Sandro, terminei de orar, só que não dava para conversar muito, porque ela estava com muita dor. Mas eu queria ficar mais um pouco lá. Sou meio exagerado com algumas coisas. Eu queria ficar mais um pouco com a pessoa, queria ajudar, entendeu? Meu coração estava quebrantado. E aí eu fiquei lá, e aí eu disse, o Espírito Santo falou assim para mim, Sandro, dá o que você tem para ela. Eu falei assim, Rê, nós vamos começar a cantar uns louvores aqui. E na minha mente, eu vou dizer uma coisa. Eu tenho, os louvores que estão gravados na minha mente, é de quando eu era adolescente. Eu sei as músicas que cantam hoje, mas o nosso Deus é soberano, Ele reina. E eu lembro quando eu era pequeno, o meu pai cantava essas músicas junto comigo, então isso me marcou. Eu falei assim, vamos entregar o que a gente tem, Rê. Vamos cantar uns louvores aqui. Eu vou dizer uma coisa, eu não sei cantar muito bem, tá? Eu sei que vocês estão dando risada disso. Mas assim, o importante é o coração, é a intencionalidade. Mas naquele momento, a gente começou a adorar Deus. E de repente, a gente percebeu a presença de Jesus entrar naquele ambiente. E aquela pessoa que estava sentindo dor, eu comecei a ver alívio nela. Um alívio no semblante dela. E a paz entrando e governando. Nós precisamos ser essas pessoas todos os dias. Nós precisamos levar a presença de Deus em todos os lugares onde nós estamos inseridos, porque agora nós somos sacerdotes de Deus. Sacerdotes de Deus, eles não são responsáveis em trazer as pessoas para a igreja, mas eles são responsáveis em levar a presença de Deus em todos os lugares onde eles estão. Em todos os lugares onde eu entro, a presença de Deus está comigo. Em todos os lugares onde eu entro, a presença de Deus está comigo. Em todos os lugares onde eu entro, a presença de Deus está governando. As pessoas estão sentindo paz, tranquilidade. Eu preciso pregar a verdade, porque a forma do Sermão do Monte, a cultura do reino, é a forma certa de se viver, não há outra forma. E nós precisamos carregar a cultura. Nós precisamos viver na cultura. E isso é muito interessante, por quê? Porque estar no mundo não é concessão, mas é propósito. Somos embaixadores do reino. Você carrega a cultura, você carrega o Espírito Santo dentro de você, para que você possa viver tudo isso que são os propósitos de Deus para a sua vida. A partir de amanhã, começa a fazer o teste. Começa a pregar o amor de Deus para as pessoas. Começa a falar, muitas vezes você não vai precisar afrontar as pessoas, mas você fala assim, tudo bem, você está falando isso, mas eu vou falar uma forma de se viver, que eu vivo, e isso está transformando a minha vida. Jesus salvou a minha vida. Eu fui salvo, transformado e liberto por Jesus. E agora, eu administro a minha casa assim. Eu administro os meus recursos dessa forma. Olha, sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que relacionamento de casamento, eu tenho que amar minha esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E aí, eu posso dizer uma coisa? Isso já quebra o conceito do mundo, de que o homem tem que mandar, de que o homem tem que ser o cara que vai falar tudo. Então, a gente precisa desses princípios, levar esses princípios dentro dos lugares onde nós estamos, porque é isso que vai transformar os ambientes onde nós estamos, meus irmãos. A gente não tem que esperar o evangelista que vai vir dos Estados Unidos, ou a gente não tem que esperar a grande conferência para convidar o nosso amigo. O que Jesus está nos dizendo aqui agora é que nós temos uma missão, e nessa missão você já é luz do mundo e sal da terra para gerar transformação em todos os ambientes onde você está inserido. Glória a Deus! Próximo ponto. Repete comigo. O propósito do sal e da luz. Presta atenção nisso. Quando Jesus está falando sobre ser o sal da terra e a luz do mundo, o sal, naquela época, ele era usado para conservar carne. Então o sal eliminava as bactérias da carne, não tinha geladeira, então eles usavam o sal para conservação. O propósito nosso agora é nós sermos o sal que preserva da corrupção
e dá sabor às pessoas que estão no nosso contexto diário de vida. A presença nossa deve gerar diferença nos ambientes, tanto moralmente quanto espiritual. Porque nós carregamos essa identidade de sermos o sal da terra e a luz do mundo. A luz, ela expõe e guia, ou seja, a nossa vida deve refletir Cristo de forma visível. Nós não podemos só viver um evangelho dentro da igreja, meus irmãos. Nós não podemos só nos conformar em vivermos dentro do nosso clubinho, dentro da juventude, dentro dos PGs, discipular, dentro dos outros ministérios. Não, nós precisamos abrir espaço. Por quê? Porque a luz que ele está falando aqui é uma luz que deve refletir Cristo de forma visível em todas as áreas da nossa vida. Essa é a expansão. É isso que Deus quer fazer. Enquanto nós não entendermos isso como o propósito, o padrão, a cultura da nossa vida, enquanto nós entendermos o evangelho somente em 70%, 80%, mas não abraçarmos 100% da cultura, nós não vamos viver uma vida dinâmica. Eu lembro uma vez que eu estava num posto de gasolina e eu fui visitar um cliente e quando eu cheguei, eu estava muito adiantado no horário. E aí eu falei assim, não tomei café, eu vou parar nesse posto e vou tomar café. Aí eu lembro que, quando eu parei no posto, eu desci do carro. E aí eu fui, comprei um pão de queijo, um café. Só que quando eu estou voltando para pagar esse pão de queijo, esse café, eu ouvi o Espírito Santo me dizer assim, Sandro, eu vou libertar uma pessoa do cigarro hoje. Eu falei, meu Deus, estou ouvindo coisa. Como do nada assim? É verdade, ele fala em todos os momentos. E aí eu estou lá, quando eu fui pagar, chegou minha vez, eu fui pagar, eu paguei. Quando eu virei, eu terminei, eu virei, eu saí, uma mulher veio atrás de mim e falou assim, me vê um cigarro por favor? Eu falei, meu Deus, é ela. É ela. Papai. É isso que Deus faz. Uma oração pode libertar uma pessoa que muitas vezes está há anos presa sobre vícios, e Deus quer usar você. Não queira entender contexto do pretexto, pelo amor de Deus, seja só uma igreja que anda não só de palavras persuasivas, mas do poder de Deus, através da sua vida, para libertar, para curar, porque agora o Espírito do Senhor está sobre nós, está sobre mim, está sobre você, e Ele nos ungiu para pregar boas novas aos pobres, para libertar os cativos, para trazer vistas aos cegos e para pregoar o ano aceitável do Senhor. Essa é a herança de Cristo, meus irmãos. É isso que vai transformar e vai dar dinâmica para a nossa vida. Eu sou um pouco acelerado. E aí, muitas vezes, eu fico incomodado com algumas coisas. Porque eu fico inquieto. Quando Deus está falando alguma coisa para mim, eu vou fazer. Muitas vezes pode ser que até nos meus olhos não deu certo, mas eu fiz o que Deus mandou eu fazer. Então, se Deus está falando, eu falo, Deus está falando isso, a gente tem que fazer isso, vamos seguir. Aí ela fala assim, certeza? Eu falo assim, certeza, mano. Você está perguntando certeza? Estou compartilhando com você, cara. Toda dúvida vai embora, em nome de Jesus. Então, o que Deus quer fazer? Quantas áreas da nossa vida pessoal nós estamos travados porque nós não abrimos espaço para a voz de Deus? Nós não abrimos espaço. Nós temos um propósito, meus irmãos. Nós não estamos só aqui num domingo para receber bênçãos de Deus. Não! Tudo começa com Jesus, e Jesus, ele tem algo geracional, é uma eternidade nele. Não é só um domingo que eu recebi uma palavra, não, há uma construção, há muitas palavras ministradas, nós estamos sendo construídos, mas quanto mais nós entendemos a cultura
cultura, quanto mais Deus nos dá visão completa, nós andamos dentro desse ecossistema de reino, liberto do domínio das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor, aonde agora Ele governa sobre nós, Ele domina sobre nós, aonde agora nós somos a luz do mundo, o sal da terra, aonde agora há poder de Deus na nossa vida, há sinais e maravilhas, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele está em nós para mudar o mundo, para reverter as situações dos ambientes, para curar enfermidades, para libertar cativos e para trazer vistas aos cegos, porque esta é a verdade de Deus para nós. Há um encorajamento do Espírito Santo para nós nessa manhã. Efésios 5, 8 e 9 vai dizer: porque em outro tempo vocês eram trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz, gerem transformação onde vocês estão, a vossa palavra, Colossenses 4,6, seja sempre agradável e temperada com sal, ou seja, o que a gente precisa entender, que não basta apenas nós falarmos do Evangelho, é necessário nós vivermos o Evangelho, de maneira aonde as nossas ações, aonde as nossas palavras temperem todo o ambiente, ilumine todo o ambiente, e assim Cristo será manifestado em nós e através de nós. E isso, eu vou dizer uma coisa muito importante para nós. Isso é o propósito da nossa vida, porque isso é a nossa identidade. Sermos sal e luz. Último ponto para a gente poder fechar. E por fim, assim resplandeça, Mateus 5,16, não precisam abrir. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Por último, para que a gente possa fechar, o foco não é a glória pessoal e nunca será, mas a glória de Deus. O Senhor não olha apenas para o que fazemos, mas o porquê nós estamos fazendo. 1 Coríntios 10, 31 vai dizer: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Hebreus 4,12 lembra que Deus discerne as intenções e as motivações do nosso coração, ou seja, a vida cristã autêntica atrai pessoas, não porque temos uma vida perfeita, mas porque Cristo é visto através de nós, porque nós entendemos a cultura. Ser sal e luz do mundo é viver como Cristo nesse mundo, transformados por dentro, refletindo o reino por fora, com motivações puras e comissionados agora para que nós possamos influenciar. E por fim, o mundo não precisa de cristãos escondidos, mas de discípulos que brilham no meio da escuridão do caos e preservam a verdade no meio da corrupção, em nome de Jesus. Amém. Eu quero chamar o louvor aqui.